E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Conforme nós prometemos, eis aqui um vídeo para a gente poder concluir essa playlist de História do Brasil e ao mesmo tempo também concluir a playlist de História das Constituições. Então o propósito desse vídeo é a gente fazer um balanço desses últimos 30 anos de História do Brasil, ou então até mesmo, em outras palavras, desses 30 anos da nossa Constituição Cidadã. E aí, vamos nessa? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é importante deixar claro aqui de onde nós falamos, né? A gente vai deixar aqui, como sempre, na descrição do vídeo, todas as referências teóricas que a gente tem utilizado para poder elaborar essas duas playlists, tanto a de História do Brasil quanto também da História das Constituições. Particularmente, a gente leva em consideração os estudos do Sérgio Abranches, que é um cientista social brasileiro que estuda as nossas três repúblicas. Junto com ele a gente também tem a do Limonge, que é um dos responsáveis pelo SEBRAP. Logo depois a gente também tem os estudos do André Singer, como a gente deixou aqui no vídeo do Lula. O André Singer, ele foi o inventor, digamos assim, né? O cara que criou o conceito de lulismo. E por outro lado, como que cotejando, né, comparando ali, batendo ombro a ombro com o André Singer, a gente tem as considerações do Eduardo Gianetti. E por último, mais ou menos importante, para a gente poder fechar esse conjunto de referências, é importante deixar claro que nesse vídeo particularmente existe um livro do Marcos Nobre, que é o professor de filosofia aqui da Unicamp, que se chama Imobilismo em Movimento. E o livro trata da história do PMDB. É uma história particular que, digamos, se confunde com a nossa história geral, né? Então essas são as nossas referências, combinado? E a respeito desse vídeo aqui, eu tenho algumas considerações, algumas colinhas que eu fiz, já que é uma espécie de balanço dessas nossas duas histórias, né? Ou seja, mais uma vez, da nossa história do século XX e ao mesmo tempo dos 30 anos da nossa Constituição. Eu gostaria de dividir o vídeo em três partes. Nesse primeiro momento a gente faz um balanço histórico, depois a gente fala dos 30 anos da nossa Constituição e, digamos, tem uma etapa aqui, um tópico chamado Daqui para o Futuro. Nesse primeiro momento, um balanço histórico, eu penso que seja adequado a gente repetir aqui, de forma diferente, um detalhe bastante importante. Nós estamos vivendo a nossa Terceira República. Essa é uma maneira bem legal de você ler essa chamada Nova República. Então, para repetir, a nossa Primeira República é aquela que vem da proclamação até o golpe de Estado de 1930, né, a chamada Revolução Vaguista. Essa Primeira República ela dura 41 anos e ainda a nossa democracia era uma democracia bastante restrita, já que as mulheres não votavam, você não tinha um voto secreto, era baseado no voto de cabresto, você tinha basicamente dois grandes partidos políticos que eram o PRP e o PRM, né, o Partido Republicano Paulista e o Mineiro. Tanto é assim que as oligarquias chamadas de dissidentes, né, a da Paraíba e também a do Rio Grande do Sul, são aquelas responsáveis por alimentar, né, por estimular o golpe de 1930. Então, dessa forma, essa Primeira República ela já traz uma marca, digamos assim, bastante original e que infelizmente permanece hoje em dia, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Isso quer dizer que o poder executivo ele se torna refém do legislativo, já que nesta Primeira República, também chamada de República Oligárquica, né, ou então República dos Coronéis, esse conceito entre deputados e senadores em busca de uma grande coalizão é o que vai promover esse revezamento entre presidentes, ora paulistas e mineiros. É claro que nós temos não sucessivamente desse jeito, mas essa foi uma grande característica dessa Primeira República. A nossa Segunda República é aquela que marca, né, que começou em 1945 com o fim do vaguismo e vai até 1964. Então, nessa Segunda República, já marcada, né, pelo voto direto, pelo voto feminino e também pelo pluripartidarismo, vai ser uma república também bastante turbulenta, porque afinal de contas é uma grande marca dessa república é a instabilidade política, tanto em termos institucionais internos,
né? Como também em termos de diplomacia, né? De geopolítica mundial, afinal de contas é o alvorecer ali da Guerra Fria. Então, inevitavelmente, toda a América Latina ela acaba orbitando entre as ingerências, né? Entre as influências de Estados Unidos e União Soviética. E o Brasil não passou impune, ou melhor dizendo, nós tivemos presidentes ora chamados de nacionalistas, que foram, por exemplo, Vargas, ou então até mesmo Jânio Quadros, né, com seu perfil populista, e ora presidentes chamados de entreguistas, entre aspas, né, que foram aqueles presidentes mais ligados à política liberal norte-americana de abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro. Um grande exemplo disso foi a era JK, o governo do JK. E então nós estamos vivendo essa terceira república. Mais uma vez, para concluir, também infelizmente marcada pelo presidencialismo de coalizão e também por, digamos, abalos institucionais, coisa sobre a qual nós falaremos daqui a pouquinho no vídeo. Um segundo fator ainda nesse primeiro bloco para se chamar a atenção é o fato de que ao longo do século XX a nossa vida republicana ela foi marcada por duas ditaduras. Lembre-se, nós tivemos uma ditadura civil, a varguista, também é chamada de Estado Novo, né, dada a sua inspiração fascista, com o culto à personalidade de Vargas, o fechamento do Congresso e o culto dessa personalidade, né, esse autoritarismo, esse centralismo político, fazendo com que ele também ocupasse os meios de comunicação como uma forma de criar, literalmente, né, inventar e também manobrar a chamada opinião pública. Num segundo ponto, a gente tem que levar em consideração a nossa ditadura civil e militar. Eu digo isso e reforço porque esse é o termo que vocês encontrarão nos vestibulares brasileiros. Foi uma ditadura civil e militar, tá certo? Lá pelos idos de 2012 e 2013, o Enem, de fato, usou o termo regime militar. Isso aconteceu por duas vezes. E é possível dizer que esse termo, regime militar, ele foi utilizado nesse momento também devido a uma situação política brasileira, porque de 2012 até 2014 nós tivemos o funcionamento da nossa Comissão Nacional da Verdade. E essa CNV, a Comissão Nacional da Verdade, ela teve uma função de investigar as violações as violações dos direitos humanos, os crimes contra os direitos humanos em nosso país. E o Enem, como a gente sabe, ele acompanha a evolução social. O que isso quer dizer? Né? Ele é uma forma de você entender a temperatura política, os hábitos e costumes da nossa sociedade. E depois, o último aspecto desse primeiro bloco, desse balanço histórico, para fechar essas duas playlists, nós falamos também em ambas playlists a respeito dos dois parlamentarismos que funcionaram em nosso país. Isso é um detalhe bastante importante para vocês. Então, no primeiro momento, nós tivemos a implantação do parlamentarismo no século XIX, em 1847, o chamado parlamentarismo às avessas, tá legal? Entre aspas, porque com essa centralização política, o Dom Pedro II conseguiu garantir, detalhe importante, a integridade territorial e a conciliação política. Combinado? Então, no segundo reinado, o parlamentarismo ele teve em vista esses aspectos, a conciliação política, a integridade territorial do país e, dessa maneira, a perpetuação da monarquia até quando foi possível, e só foi possível até a abolição da escravidão. E um segundo ponto, o segundo momento no qual nós tivemos um regime parlamentarista foi no auge da Guerra Fria. E aí você vai se lembrar que dessa vez, se lá no século XIX o parlamentarismo ele foi uma estratégia de longa duração, né, uma estratégia conservadora de longa duração, tendo em vista a manutenção do território e a conciliação política, repito, já no século XX esse parlamentarismo ele tem em vista, digamos que um desarranjo institucional, porque afinal de contas o João Goulart ele foi o vice-presidente eleito democraticamente, mas ele estava na China comunista no momento da renúncia de Jânio Quadros, ou seja,
foi preciso uma orquestração para que ele de fato chegasse dentro do Brasil e, uma vez em território brasileiro, ele assumisse como presidente. E quando ele assumiu, o Congresso já tinha colocado em prática esse parlamentarismo, que foi uma solução para poder restringir o seu capital político, digamos assim, né? A sua capacidade de atuação. Então, recapitulando, o parlamentarismo em 1961 ele foi uma estratégia também conservadora, mas dessa vez do Congresso, num cenário de Guerra Fria, para restringir a atuação de Jango, que só conseguiu entrar no país e, de fato, digamos, governar devido à campanha da legalidade. Isso é um tema bem legal para a gente poder acompanhar, porque a gente não vai ter tempo aqui, mas eu sugiro que vocês pesquisem a respeito. A campanha da legalidade foi uma atuação civil para você conseguir fechar os aeroportos do Rio Grande do Sul para acolher o Jango. Então eu diria que nesse primeiro momento esses são os três aspectos que nos interessam, tá legal? O fato de estarmos vivendo a Terceira República, o fato de nós termos tido, né, duas ditaduras, e depois nós temos tido também, ou seja, nós temos vivido dois momentos parlamentaristas. Agora, nesse segundo momento, como eu disse, a gente faz um balanço desses 30 anos da Constituição chamada de cidadã. É importante deixar claro que no ano de 1988, essa Constituição trouxe grandes novidades. Então, nesse primeiro momento, eu vou chamar a atenção para os aspectos positivos dessa Constituição. A começar pela defesa da liberdade de expressão, tá certo? Ou seja, a partir de 1988 que de fato as mídias, a imprensa, passa a exercer o papel do quarto poder. Pode soar um pouco estranho isso daí, ou então demodê, né? Já que vocês em grande parte são jovens e nós estamos, digamos que de certa forma mal acostumados também com o excesso de liberdade de expressão dadas as redes sociais, né? Não somente Twitter, Facebook e WhatsApp, que estão aí causando bastante polêmica, né? Diante dessas eleições que nós temos vivido. Mas a partir de 1988, jornais impressos, televisão e rádio passaram a exercer um papel fundamental, uma espécie de ponta de lança da sociedade civil em direção ao governo, né, em busca do que os ingleses chamam, por exemplo, de accountability. Accountability significa prestação de contas, literalmente, ou, em outras palavras, transparência política. Combinado? Além desse aspecto, a Constituição de 88 também trouxe muitas novidades e das quais, penso eu, todos nós gostamos, como, por exemplo, o direito aos movimentos sociais, o direito à previdência, um papel fundamental do Estado, né, que é a garantia da educação e da saúde públicas, gratuitas e destinadas a um acesso universal. É importante levar em consideração que nesse ano de 2018, o SUS, o Sistema Único de Saúde, também está completando 30 anos, estava lá na Constituição de 88. Além disso, o direito à greve, à manifestação política, claro que dentro dos parâmetros legais. E além desses aspectos que digamos que são fundamentais, né, estão todos ligados aos direitos de primeira geração, que são os direitos civis, e também aos direitos de segunda e terceira geração, que são os políticos e os sociais. Houve também a criminalização do racismo. Isso é um detalhe fundamental, assim como a demarcação de terras, que seria um papel do Estado, e também dois estatutos fundamentais, né, para você, digamos, alargar, aumentar o horizonte da chamada sociedade civil, ou seja, a nossa zona de atuação, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o PROCON. Né, os direitos dos consumidores, nesse momento, acaba sendo um direito social fundamental, porque afinal de contas é preciso também definir os limites entre o que é consumo e o que é de fato cidadania. Tá legal? Então, todos esses aspectos são, digamos assim, eles compõem o lado positivo, né, todas as contribuições positivas dessa Constituição de 88, chamada de cidadã também por causa disso.
Então, nesse momento, digamos que pode até soar um pouco moralista, mas é importante levar em consideração que nós estamos celebrando 30 anos de uma Constituição e, portanto, 30 anos de uma vida democrática que está correndo riscos, né? Não somente levando em conta o nosso cenário eleitoral, mas também os nossos exercícios políticos dentro das redes sociais, né? Porque, por exemplo, redes sociais muitas vezes são também uma forma de deep web, ou seja, uma vez que essas imagens, essas mensagens, elas são criptografadas ou então até mesmo cifradas, elas correm por aquilo que é subcutâneo à sociedade. E nem sempre os nossos mecanismos institucionais, Ministério Público, AGU, o que seja, eles têm a capacidade de verificar tanto a veracidade, quanto o compromisso político, quanto o compromisso ético, o compromisso moral dessas mensagens. Ou seja, as fake news e a chamada pós-verdade estão corroendo, isso é fato, muitas dessas conquistas da Constituição de 88. Agora, por outro lado, digamos que assim, não os pontos negativos, né, dessa Constituição, mas quais são os indícios de que essa Constituição de 88, da chamada Nova República, ela já está dando sinais de desgaste, ou então até mesmo ela precisa ser de alguma forma avaliada e atualizada. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de levar em consideração o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. E também é chamado de presidencialismo monárquico, tá certo? O que isso significa? Esta é uma marca das nossas três repúblicas, da primeira, da segunda e da atual terceira república. Por esse motivo eu chamei a sua atenção para aqueles dois autores, Fernando Limonge, tá certo? É com G, Limonge, e o Sérgio Abranches. Sim, vocês têm esses caras aqui no YouTube. Sugiro que vocês assistam uma entrevista desses caras tomando um café para você, digamos, entender bem o ponto de vista desses pesquisadores a respeito do que é presidencialismo de coalizão. Posso deixar aqui uma dica para vocês. Nós elegemos presidentes, ou seja, uma pessoa para o cargo do Poder Executivo. Porém, em nosso país, dado o tamanho do Congresso e a sua diversidade de representação, tanto geográfica quanto também o seu espectro ideológico, ou seja, 513 cabeças, né? Atualmente, eles representam 30 partidos políticos. O Poder Executivo fica refém da construção de supermaiorias, porque para algumas medidas você tem que ter 2/3 do Congresso para você de fato conseguir elaborar um projeto de lei, viabilizá-lo para o Senado e depois ratificá-lo e ele ganhar força constitucional. Acontece que 2/3 nesse Congresso, sabemos que o nosso Congresso brasileiro, ele também é, infelizmente, em grande parte, parasitário, ou seja, ele tem em vista a máquina e o dinheiro público. Em outras palavras, é o famoso toma lá da cá. Para o executivo funcionar, ele precisa alimentar o parasitismo, né, desses 30 partidos, para você conseguir uma grande coalizão. Isso é um presidencialismo de coalizão. Portanto, em suma, mais importante do que votar para presidente nesse país é ter um voto significativo, digamos, sendo idealista, né? Um voto lúcido, um voto ideológico, um voto propositivo, um voto assertivo no legislativo, tá legal? Só que a gente sabe que, na realidade, isso não acontece. Então, esse presidencialismo de coalizão é um fator a ser aprimorado, né? As nossas instituições, elas precisam se qualificar, fazer uma autoavaliação, tendo em vista essa representatividade política. Um outro fator também que demonstra o desgaste dessa Constituição de 88 é o chamado federalismo fiscal. E o que isso significa? Nós, quando compramos, que seja uma lata de refrigerante ou então um litro de leite, nós pagamos sempre muitas tributações. Então são impostos destinados ao município, outros ao estado e outros para o nível federal. Eu poderia deixar aqui um exemplo para vocês, né? Quando nós pagamos IPTU, por exemplo, né, o imposto predial,
é o imposto destinado aos municípios. Por outro lado, quando nós pagamos imposto de renda, vai para o nível federal, mas é um dinheiro que sobe para Brasília, mas não volta para a nossa localidade. E quando nós compramos produtos, qualquer mercadoria, nós pagamos o famoso ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que seria esse imposto intermediário, que no caso de São Paulo, por exemplo, para te dar um exemplo, né, em parte destinado à manutenção da USP, Unesp e Unicamp. Então você tem uma rede fiscal no país completamente distorcida, que faz com que os nossos impostos sejam destinados para muitas outras coisas que não são aqueles serviços destinados ao bem-estar social. Tá legal? Então, em suma, uma reforma fiscal seria muito bem-vinda, até mesmo porque eu tenho carro, pago IPVA, né? Pago 4% do valor do carro, assim como qualquer brasileiro e brasileira que tem os seus automóveis e as suas motos. Porém, pessoas que têm jet skis, que têm barcos, que têm aviões, helicópteros, não pagam IPVA. E é uma pergunta que se faz: por quê? Se são automóveis, por que eles não são tributados, né? E depois, para acabar, então, para a gente poder fechar esses prós e contras, eu deixo aqui uma dica para vocês. Bom, levem em consideração, dadas as nossas histórias das duas playlists, a grande contribuição, a grande herança da era FHC foi o Plano Real e a estabilidade conseguida pelo Plano Real. A grande contribuição e a grande herança da era Lula. Eu sei que, a par de disputas ideológicas, os seus comentários mais quentes ou então mais irracionais aqui foram os programas sociais. ProUni, FIES e o Bolsa Família, que tem erros e acertos, todos eles, nós já discutimos aqui na playlist. Qualquer presidente, qualquer governo que venha daqui por diante tem que dialogar com esses programas sociais, porque eles deslocaram não somente a nossa mobilidade social, mas também a posição do proletariado, ou seja, daqueles assalariados e também dos subassalariados, que compõem a grande maioria do voto em nosso país. Tá legal? Aqui eu tô falando em André Singer. E agora fica aí a sugestão para vocês, né? Ao pensar numa reforma fiscal, ao pensar numa reforma eleitoral, numa reforma política, agora o desafio tá dado. Agora é o seu compromisso e também o meu, e juntos nós podemos construir um país melhor, desde que a gente de fato saiba colocar sempre os interesses coletivos, os interesses propositivos, antes dos nossos interesses individuais. E é isso que a gente tem feito aqui no Vestibular em Cena. E no mais, eu desejo para vocês sucesso nos vestibulares. Tá legal? Contem com a gente. Um beijo, um abraço e bons estudos.